Antes de começarmos esta jornada extraordinária, se você chegou até aqui procurando respostas sobre o misterioso livro de São Cipriano, sobre magia, ocultismo, ou simplesmente curioso sobre essa figura controversa que transita entre a santidade e as sombras, você está no lugar certo. Mas deixa eu te avisar, esta não é apenas mais uma história de conversão. Esta é a narrativa de um homem que negociou com demônios, dominava as artes mais sômbrias do ocultismo e que depois deu sua vida por Cristo de forma tão radical que sua história ecoa há mais de 1700 anos. Se você quer entender como alguém pode passar das trevas mais profundas à luz mais intensa, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque esta história vai desafiar tudo o que você pensa sobre redenção, livre-arbítrio e o poder transformador da graça divina. E por favor, deixe nos comentários. Você acredita que é possível uma conversão verdadeira mesmo após anos mergulhado no ocultismo? Vamos lá! Há poucos nomes na história cristã que provocam tanto fascínio e controvérsia quanto o de São Cipriano de Antioquia. Para uns, ele representa a mais radical transformação espiritual já documentada. Para outros, é uma figura envolta em lendas e mistérios, cujos próprios contornos históricos se dissolvem entre fato e ficção. Mas uma coisa é inegável. A história de Cipriano toca em algo profundamente humano: a capacidade de mudança, a luta entre luz e trevas que se trava dentro de cada alma, e o poder da graça divina de alcançar até mesmo aqueles que parecem irremediavelmente perdidos nas profundezas do mal. Nascido por volta do ano 250 em Antioquia, uma região situada entre a Síria e a Arábia, então parte do vasto Império Romano, Cipriano veio ao mundo em uma família pagã extremamente rica. Seus pais, adoradores dos antigos deuses greco-romanos, tinham planos ambiciosos para o filho, e desde muito cedo o menino Cipriano demonstrou uma inteligência extraordinária e uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Desde a infância, Cipriano foi introduzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas. Não se tratava de um hobby ou passatempo, mas de uma verdadeira iniciação nos mistérios mais obscuros do mundo antigo. Imagine uma criança de 7 anos, quando outras brincavam pelas ruas de Antioquia, sendo apresentada aos rituais secretos, às invocações de espíritos, aos sacrifícios noturnos realizados longe dos olhares das autoridades romanas. Era um mundo fascinante e aterrorizante, onde o véu entre o natural e o sobrenatural era constantemente rasgado, onde forças invisíveis podiam ser manipuladas por aqueles que conhecessem as palavras certas, os gestos precisos, os momentos propícios. A alquimia, a astrologia, a adivinhação, todas essas artes proibidas faziam parte do currículo de formação do jovem Cipriano. Seus pais não viam nisso nada de errado. Na antiguidade pagã, a linha entre religião, filosofia e magia era extremamente tênue. Os mesmos deuses que recebiam culto oficial nos templos eram invocados em rituais secretos para fins particulares. A diferença estava apenas no grau de intimidade e poder que se buscava no relacionamento com o mundo espiritual. A educação de Cipriano não se limitou a Antioquia. Sua família, rica e bem conectada, proporcionou ao jovem prodígio uma educação que poucos de sua época puderam sonhar. Durante anos, ele viajou pelo Egito, pela Grécia e finalmente pela Babilônia, sempre em busca de conhecimento cada vez mais profundo das artes ocultas. Cada uma dessas viagens representava não apenas uma jornada geográfica, mas um aprofundamento progressivo nos mistérios mais sômbrios da antiguidade. No Egito, terra de Hermes Trismegisto e dos sacerdotes iniciados nos segredos das pirâmides, Cipriano aprendeu os rituais de necromancia, a arte de comunicar-se com os mortos e os segredos da alquimia que prometiam transformar chumbo em ouro e conceder a imortalidade. Na Grécia, berço dos mistérios eleusinos e dos oráculos, ele mergulhou nas tradições místicas que remontavam a épocas imemoriais, quando deuses e humanos ainda caminhavam juntos pela terra. Participou de iniciações secretas, aprendeu com filósofos herméticos, estudou os textos mais antigos e obscuros da sabedoria grega. Mas foi na Babilônia, antiga capital do Império Caldeu, que Cipriano encontrou o que buscava: o conhecimento mais profundo e perigoso das artes da adivinhação e invocação demoníaca. Os caldeus eram famosos em todo o mundo antigo por sua sabedoria esotérica, seus conhecimentos astronômicos que se confundiam com a astrologia, sua capacidade de ler os presságios nas estrelas, nas vísceras dos animais sacrificados, nos sonhos e visões.
Ali, o jovem Cipriano não apenas aprendeu teorias abstratas, mas praticou rituais que o colocaram em contato direto com entidades espirituais de natureza maligna. A tradição relata que ele conseguia seduzir e corromper muitas jovens através de seus encantamentos, o que muito agradava aos demônios com quem colaborava, e em troca eles lhe concediam poderes sobrenaturais cada vez maiores. Esta não era magia de palco ou truques de ilusionismo. Cipriano se tornara um verdadeiro intermediário entre o mundo visível e o invisível, capaz de invocar demônios, de fazer pactos com eles, de receber deles poderes que excediam as capacidades humanas normais. Aos 30 anos, quando retornou a Antioquia, não era mais o jovem curioso que partira décadas antes. Quando Cipriano retornou a Antioquia aos 30 anos, não era mais o jovem curioso que partira décadas antes. Era agora um mestre reconhecido das artes ocultas, um feiticeiro cuja reputação se espalhara por toda a região. Homens e mulheres de todas as classes sociais procuravam seus serviços, comerciantes querendo conhecer o futuro de seus negócios, políticos desejando maldiçoar seus rivais, amantes desesperados buscando filtros e encantamentos para conquistar o objeto de sua paixão. Cipriano atendia a todos, cobrando fortunas por seus serviços, acumulando riqueza e poder. Mas havia algo mais profundo em jogo. Cipriano não era apenas um mercenário das artes mágicas. Ele havia estabelecido uma relação íntima com as forças demoníacas que invocava. Via-se como um parceiro, quase um igual dessas entidades. Acreditava sinceramente que o poder que manipulava era real, supremo, e que nada no céu ou na terra poderia resistir-lhe. Era um homem no auge de seu orgulho espiritual, convencido de sua própria superioridade, mergulhado nas trevas mais absolutas e totalmente inconsciente do abismo que se abria sob seus pés. Sua residência em Antioquia tornou-se um lugar temido e respeitado. Dizia-se que ali aconteciam coisas que desafiavam as leis da natureza, que visitantes ouviam vozes sem corpo, que sombras se moviam por conta própria, que o próprio ar parecia carregado de uma presença sobrenatural opressiva. É neste momento de triunfo aparente que a providência divina prepara a reviravolta mais dramática da vida de Cipriano. Vivia em Antioquia uma bela e rica jovem chamada Justina. Seu pai Edeso e sua mãe Cledônia a educaram nas tradições pagãs, esperando que ela seguisse o caminho convencional das jovens de sua classe. Um bom casamento, filhos, a manutenção da honra e riqueza familiar. Porém, algo extraordinário aconteceu na vida de Justina. Certo dia, ela ouviu as pregações de um diácono cristão chamado Prelo, e as palavras que ele pronunciava sobre Jesus Cristo tocaram profundamente seu coração. Não foi uma conversão superficial ou emocional. Justina começou a estudar os ensinamentos cristãos com seriedade, a frequentar as reuniões secretas dos fiéis, a compreender que havia encontrado a verdade pela qual sua alma sempre ansiara sem saber. Sua conversão foi tão radical que ela decidiu consagrar totalmente sua vida a Deus, dedicando-se intensamente à oração e preservando sua virgindade como oferenda ao Senhor. Este detalhe, que pode parecer menor para leitores modernos, era na verdade revolucionário. Numa sociedade onde o casamento era praticamente obrigatório para mulheres de sua classe, onde a virgindade perpétua era vista como desperdício ou loucura, Justina ousou dizer não ao mundo e sim a Deus. A conversão de Justina não agradou apenas a ela. Seus pais, inicialmente preocupados, também foram tocados pelo testemunho da filha e acabaram por se converter ao cristianismo. Era uma família completamente transformada pela fé. Mas nem todos ficaram felizes com essa transformação. Um jovem rico chamado Agled havia se apaixonado profundamente por Justina. Conhecendo a tradição familiar e a posição social da jovem, ele pediu sua mão em casamento, e os pais de Justina, antes da conversão familiar completa, chegaram a concordar com a união. Parecia o casamento perfeito. Ambos de famílias ricas, bem posicionadas socialmente, ambos jovens e saudáveis. Mas Justina recusou categoricamente. A recusa não foi capricho nem orgulho. Era consequência direta de sua consagração a Cristo. Ela havia feito uma promessa, um voto solene, de pertencer totalmente a Deus. Nenhum homem, por mais rico ou bem posicionado que fosse, poderia substituir esse compromisso espiritual. Agled ficou enfurecido. Como ela ousava recusá-lo? E pior ainda, como ousava fazê-lo em nome de uma religião que o império mal tolerava? A frustração de Agled rapidamente se transformou em raiva, e a raiva em determinação de conseguir o que queria a qualquer custo. Se meios normais não funcionavam,
ele recorreria a meios extraordinários. E assim os caminhos de Áglede e Cipriano se cruzaram de forma fatídica. Áglede procurou Cipriano e lhe expôs o problema. Havia uma jovem que ele desejava desesperadamente, mas ela o recusava por motivos religiosos absurdos. Podia o grande mago fazer algo para quebrar essa resistência? Cipriano ouviu o pedido com a confiança de quem já realizou 1000 vezes trabalhos semelhantes. Afinal, dobrar a vontade de uma mulher, fazer alguém se apaixonar, destruir resistências emocionais, tudo isso estava dentro de seu repertório habitual. Ele havia feito coisas muito mais difíceis. Cipriano aceitou o trabalho, cobrou sua taxa exorbitante e garantiu a Áglede que em poucos dias Justina estaria totalmente apaixonada e submissa a ele. O feiticeiro não tinha qualquer dúvida de seu sucesso. Havia dominado os demônios mais poderosos, realizado os rituais mais complexos, obtido resultados que desafiavam a natureza. Uma simples jovem cristã, por mais devota que fosse, não representava desafio algum. Cipriano começou seu trabalho com os feitiços mais simples, aqueles que normalmente bastavam para destruir a resistência de uma pessoa. Invocou demônios menores, especialistas em tentações carnais, e os enviou contra Justina. Mas algo extraordinário aconteceu, algo que nunca acontecera antes na carreira de Cipriano. Os demônios voltaram derrotados. Relataram que não conseguiam sequer aproximar-se de Justina, que havia uma força ao redor dela que os repelia, que queimava como fogo. Cipriano ficou perplexo, mas não desanimado. Talvez tivesse subestimado a tarefa. Partiu então para rituais mais poderosos, invocando demônios de hierarquia superior, oferecendo sacrifícios mais valiosos, empregando toda sua arte e conhecimento acumulado em décadas de prática. Noite após noite ele realizava seus rituais, cada vez mais elaborados, cada vez mais desesperados. Investiu nas tentações mais sutis, nas seduções mais sofisticadas, nos ataques espirituais mais violentos. Fez sacrifícios que normalmente garantiam o sucesso de qualquer empreendimento mágico. Usou dos mais avançados conhecimentos que havia adquirido no Egito, na Grécia, na Babilônia. Mas nada, absolutamente nada, foi capaz de fazer a jovem sucumbir. E noite após noite, os demônios retornavam fracassados, alguns até feridos por aquela misteriosa força que protegia Justina. Alguns relatavam que quando tentavam se aproximar dela, ela fazia um simples gesto com a mão traçando uma cruz no ar. E eles eram imediatamente repelidos, como se por fogo invisível. Outros diziam que ela pronunciava um nome, o nome de Jesus, e esse nome tinha sobre eles um poder que nenhum encantamento de Cipriano podia superar. O mago mais poderoso de Antioquia estava sendo derrotado por uma simples jovem armada apenas com oração e fé. O que Cipriano não sabia, o que não podia sequer imaginar em sua arrogância, é que Justina não lutava sozinha. Cada vez que sentia a proximidade das tentações, cada vez que forças invisíveis tentavam assaltá-la, ela se voltava para a oração. Fazia o sinal da cruz, invocava o nome de Jesus Cristo, recitava os salmos que havia memorizado, pedia a intercessão dos santos mártires. E cada vez a proteção divina a envolvia, criando uma barreira impenetrável que nem os demônios mais poderosos conseguiam atravessar. Justina sabia que estava sob ataque espiritual. Sentia a opressão, as tentações súbitas, os pensamentos impuros que não eram seus surgindo em sua mente. Mas ela também conhecia as armas espirituais que Cristo havia deixado para seus discípulos. A oração, o jejum, os sacramentos, especialmente a Eucaristia, que recebia sempre que possível nas reuniões secretas dos cristãos. Era um confronto espiritual titânico, invisível aos olhos humanos, mas real e intenso. De um lado, todo o poder do inferno, canalizado através do feiticeiro mais poderoso de Antioquia. Do outro, uma jovem virgem armada apenas com fé, oração e a graça de Deus. E contra todas as expectativas do mundo, contra toda a lógica do poder humano, era a jovem que estava vencendo. Cada derrota dos demônios fortalecia a fé de Justina e aumentava o desespero de Cipriano. A derrota de Cipriano não foi apenas profissional, foi existencial. Pela primeira vez em sua vida, ele confrontava um poder superior ao seu. Pela primeira vez, todos seus conhecimentos, todos seus rituais, todos seus pactos com demônios revelavam-se impotentes diante de algo que ele não compreendia. E o que era ainda mais perturbador, ele começou a perceber que os próprios demônios, essas entidades que ele considerava supremas e todo-poderosas, tinham medo. Sim, medo daquela força invisível que protegia Justina, medo do nome de Jesus Cristo que ela invocava, medo da cruz que ela fazia.
Certa noite, após mais um ritual fracassado, Cipriano confrontou o demônio mais poderoso que servia a ele e exigiu explicações. Por que não conseguiam vencer uma simples jovem? O demônio, com raiva e humilhação, admitiu que não podiam aproximar-se dela porque ela estava protegida por um poder muito maior. O poder daquele que eles haviam tentado destruir na cruz, mas que ressuscitara vitorioso sobre a morte. Essa revelação abalou Cipriano até o fundo de sua alma. Sua fé em todo o sistema de magia demoníaca começou a desmoronar. Se os demônios não eram supremos, se havia um poder maior que os dominava, então tudo o que ele acreditava era falso. Imagine o terremoto interno que Cipriano experimentou. Toda sua cosmovisão, construída pacientemente ao longo de décadas, desmoronava. Se os demônios não eram supremos, se havia um poder maior que os dominava e os fazia tremer, então tudo o que ele acreditava era falso. Todas as suas conquistas eram ilusórias. Todo o seu orgulho era vazio. Ele havia dedicado sua vida inteira a servir o lado perdedor de uma guerra cósmica. Pior ainda, ele havia levado outros ao mesmo engano, havia corrompido almas, havia colaborado com forças que agora percebia serem inimigas não apenas de Deus, mas da própria humanidade. A culpa começou a pesar sobre ele como uma montanha. Quantas jovens ele havia corrompido através de seus encantamentos? Quantas famílias havia destruído? Quanto mal havia causado em nome de um poder que agora revelava-se mentira e fraude? Esta crise existencial poderia ter levado Cipriano ao desespero ou à loucura. Muitos homens, confrontados com a destruição total de suas crenças fundamentais, escolhem a negação ou o suicídio. Mas algo diferente aconteceu com Cipriano. A mesma curiosidade intelectual que o havia levado às profundezas do ocultismo, agora o impelia a investigar essa nova realidade. Se o poder de Cristo era superior ao poder dos demônios, então ele precisava conhecer esse Cristo. Se a fé daquela jovem cristã era capaz de derrotar toda a sua magia, então precisava compreender essa fé. Não era ainda conversão, não era ainda arrependimento genuíno. Era investigação, movida pela mesma sede de conhecimento que sempre o caracterizara. Mas Deus, em sua providência, pode usar até mesmo nossa curiosidade para nos conduzir à salvação. É uma das maravilhas da graça divina. Ela nos encontra onde estamos, usa o que somos e nos transforma no que deveríamos ser. Cipriano começou discretamente a observar os cristãos, a ouvir suas pregações, a ler as escrituras que conseguia obter. E quanto mais aprendia, mais percebia a diferença radical entre o que havia praticado e o que os cristãos ensinavam. Sua magia era baseada em manipulação, coerção, em forçar realidades através de rituais e invocações. O cristianismo falava de amor, de entrega, de confiança em um Deus que não precisava ser manipulado porque já amava suas criaturas. Sua magia prometia poder sobre outros. O cristianismo oferecia transformação de si mesmo. Sua magia dividia o mundo em iniciados e profanos, em poderosos e fracos. O cristianismo proclamava que todos eram igualmente amados por Deus, que o último seria o primeiro, que o fraco envergonharia o forte. Era uma inversão completa de valores, e Cipriano percebeu que era exatamente essa inversão que seu coração sempre havia secretamente ansiado sem saber. Nesse meio tempo crucial, um cristão chamado Eusébio tornou-se amigo de Cipriano e desempenhou papel fundamental em sua conversão. A figura de Eusébio é fascinante, embora saibamos pouco sobre ele. Ele representa o papel crucial que a comunidade cristã desempenha em toda conversão autêntica. Cipriano não chegou à fé sozinho, através de pura reflexão intelectual ou experiência mística isolada. Ele foi acompanhado, instruído, apoiado por um cristão que se dispôs a caminhar com ele nessa jornada perigosa. Perigosa porque Cipriano não era um pagão comum. Era um mago famoso, alguém que havia feito pactos com demônios, que conhecia os rituais mais sômbrios, que tinha inimigos tanto humanos quanto espirituais. Acolher Cipriano na comunidade cristã era assumir um risco enorme. Os próprios demônios, que haviam sido seus servos, agora se tornariam seus perseguidores, e por associação, perseguidores de toda a comunidade. As autoridades romanas, sempre desconfiadas dos cristãos, ficariam ainda mais alertas com a conversão de um mago famoso, temendo que fosse algum tipo de infiltração ou estratagema. Mas Eusébio, movido pelo amor cristão e pela obediência ao mandamento de Cristo de fazer discípulos de todas as nações, assumiu esse risco. Abriu sua casa para Cipriano, respondeu pacientemente suas perguntas intermináveis,
apresentou aos outros cristãos, serviu como fiador de sua sinceridade perante uma comunidade naturalmente desconfiada. As conversas entre Cipriano e Eusébio devem ter sido extraordinárias. Imaginem, de um lado, um homem que conhecia intimamente o mundo espiritual, mas apenas seu lado sômbrio. Do outro, um cristão que podia explicar a verdadeira natureza desse mundo espiritual à luz da revelação cristã. Cipriano, descobrindo que os demônios que ele julgava poderosos eram na verdade anjos caídos, criaturas que haviam se rebelado contra Deus e perdido sua glória original, condenadas a uma existência de ódio e destruição até o julgamento final. Descobrindo que o poder que exerciam era apenas o que Deus permitia, sempre limitado, sempre sob controle divino, como um cão feroz que late e assusta, mas está acorrentado e não pode morder a menos que o dono permita. Descobrindo que Jesus Cristo não era apenas mais um guru religioso ou filósofo moral, mas o próprio Deus encarnado, que havia vencido definitivamente o poder do mal através de sua morte e ressurreição, que havia descido até o inferno e libertado as almas dos justos que ali aguardavam, que havia pisado a cabeça da serpente e quebrado suas correntes. Para alguém com a inteligência e conhecimento esotérico de Cipriano, estas revelações devem ter sido simultaneamente aterrorizantes e libertadoras. Aterrorizantes porque ele percebia agora, com clareza dolorosa, que havia passado toda a sua vida servindo ao lado perdedor de uma guerra cósmica. Libertadoras porque finalmente compreendia que havia saída, que o poder de Cristo podia libertá-lo das correntes espirituais que ele mesmo havia forjado através de seus pactos demoníacos. A conversão de Cipriano não foi instantânea nem fácil. Exigiu não apenas mudança intelectual, mas uma transformação radical de toda a sua vida. Quando finalmente se convenceu da verdade do cristianismo, Cipriano tomou decisões que chocaram toda Antioquia. Primeiro, apresentou-se ao bispo local e pediu o batismo. Tornar-se católico significava submeter-se ao batismo, renunciar publicamente a Satanás e todas as suas obras, entrar na comunidade dos fiéis. Para alguém da posição social de Cipriano, era um ato de humilhação extrema. Ele que havia sido mestre, reverenciado e temido, agora se colocava como aprendiz, como criança espiritual, necessitando de instrução básica na fé. Mas Cipriano não parou aí. Em um gesto dramático e definitivo, reuniu todos os seus livros de feitiços, seus grimórios preciosos acumulados através de décadas de estudo e viagens, e os queimou publicamente. Era destruir o trabalho de uma vida inteira. Aqueles grimórios continham conhecimentos que ele havia acumulado através de décadas de estudo em 3 continentes. Eram valiosos não apenas financeiramente, mas como repositórios de sabedoria esotérica que pouquíssimas pessoas no mundo possuíam. Queimá-los significava cortar definitivamente com seu passado, eliminar qualquer possibilidade de retorno às práticas antigas, destruir até mesmo a tentação de voltar atrás. Era como um general queimando suas próprias pontes, garantindo que não haveria retirada possível. Mas o gesto mais radical ainda estava por vir. Cipriano distribuiu todos os seus bens aos pobres. E não estamos falando de uma doação simbólica ou de uma porcentagem de sua fortuna. Foi tudo. Cada moeda, cada propriedade, cada objeto de valor. Cipriano era imensamente rico. Havia acumulado fortunas através de seus serviços como mago durante anos. Podia ter vivido confortavelmente pelo resto da vida sem nunca mais trabalhar. Mas ele compreendeu que aquela riqueza estava manchada, que havia sido obtida através de meios pecaminosos, através de colaboração com demônios, através de corrupção de almas. Mantê-la seria manter um laço com seu passado, seria lucrar com o mal que havia causado. Além disso, o evangelho era claro: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus havia dito ao jovem rico que, se quisesse ser perfeito, deveria vender tudo e dar aos pobres. Se Cipriano queria verdadeiramente seguir Cristo, se queria compensar pelo mal que havia feito, precisava abandonar tudo. E assim o fez, num ato de desprendimento material que impressionou profundamente a comunidade cristã de Antioquia. Aqui estava um homem que literalmente deixava tudo para seguir Cristo, que não guardava nada de seu passado, exceto as cicatrizes espirituais, que se lançava totalmente nos braços da providência divina, sem nenhuma rede de segurança material. Era a conversão mais radical e completa que aquela comunidade havia testemunhado. Pagãos que se convertiam geralmente mantinham suas propriedades, suas posições sociais, suas redes de contato.
Cipriano abandonou tudo, tornando-se voluntariamente pobre por amor a Cristo. Mas a transformação de Cipriano estava apenas começando. Converter-se era um passo, mas viver como cristão numa sociedade hostil, especialmente para alguém com seu passado, seria um desafio constante e terrível. Depois de converter-se, Cipriano foi fortemente atormentado pelos espíritos malignos que outrora o serviam. As aparições eram constantes e aterrorizantes. Demônios que antes obedeciam suas invocações agora vinham como inimigos, assumindo formas horríveis, fazendo ameaças terríveis, lembrando dos pactos que havia feito, dos juramentos que havia pronunciado. Espíritos de bruxas, almas danadas de outros magos que haviam morrido em seus pecados, todos pareciam conspirar para fazê-lo retornar aos caminhos do maligno. As tentações eram sofisticadas, perfeitamente adaptadas à psicologia e experiência de Cipriano. Não eram as tentações grosseiras que atacariam um cristão comum. Os demônios apelavam para sua sede de conhecimento, mostrando-lhe visões de mistérios ainda mais profundos que poderia desvendar se retornasse. Apelavam para seu orgulho, lembrando-lhe do respeito e temor que inspirava quando era mago, contrastando com sua atual posição de cristão pobre e desprezado. Apelavam para seu pragmatismo, argumentando que o poder era real e útil, que podia fazer bem através da magia se usasse com intenções corretas. Apelavam até para sua compaixão, trazendo visões de pessoas sofrendo que ele poderia ajudar se voltasse a usar seus poderes. Eram ataques diários, às vezes de hora em hora, testando sua resolução até o limite. Mas Cipriano não vacilou. Foi forte e manteve sua fé, afastando de si estas aparições malignas com as armas que agora possuía. Armado com a oração cristã, com o sinal da cruz, com o nome de Jesus, com água benta, com a Eucaristia recebida sempre que possível, ele descobriu que tinha poder sobre aqueles que antes dominavam sua vida. Não era mais seu poder pessoal, sua magia individual baseada em conhecimento esotérico e rituais complexos, mas o poder de Cristo operando através dele, simples mas infinitamente superior. Um nome pronunciado com fé, Jesus, tinha mais poder que todos os encantamentos elaborados que ele conhecia. Um gesto simples, o sinal da cruz traçado no ar, repelia legiões de demônios. A transformação espiritual de Cipriano foi tão profunda e evidente que a comunidade cristã de Antioquia rapidamente reconheceu nele um líder em potencial. Seus conhecimentos sobre o mundo espiritual, agora iluminados pela fé cristã, tornavam-no particularmente eficaz em ajudar outros que lutavam contra influências demoníacas. Muitos cristãos sofriam ataques espirituais e não sabiam como defender-se. Cipriano, que conhecia intimamente as táticas e fraquezas dos demônios, podia orientá-los com autoridade e experiência. Sua eloquência natural, desenvolvida através de anos como mago respeitado que precisava impressionar clientes e alunos, agora era canalizada para a pregação do Evangelho. Ele que havia usado palavras para invocar demônios, agora as usava para proclamar Cristo. Ele que havia ensinado rituais de feitiçaria, agora ensinava orações cristãs. Era uma inversão completa, uma redenção não apenas de sua alma, mas de seus próprios talentos naturais. Justina e Cipriano começaram a trabalhar juntos, pregando a fé cristã por toda Antioquia. A colaboração entre os dois na evangelização é um dos aspectos mais belos dessa história. Justina, cuja fé inabalável havia iniciado a conversão de Cipriano, agora trabalhava ao lado dele, não como sua esposa, pois ambos haviam consagrado sua virgindade a Deus, mas como companheira na missão, como irmã em Cristo, como colaboradora na grande obra de espalhar o Evangelho. Juntos, representavam um testemunho poderoso da transformação que Cristo opera. Ela que havia resistido à mais poderosa feitiçaria através da oração simples e fé inquebrantável, e ele, o ex-feiticeiro que agora usava seu conhecimento do mundo espiritual, não para servir os demônios, mas para ajudar outros a se libertarem de suas garras. Eles visitavam os doentes, consolavam os aflitos, instruíam os catecúmenos, fortaleciam os fracos na fé. Cipriano, em particular, tornou-se conhecido por sua capacidade de libertar pessoas que sofriam de possessões demoníacas ou opressões espirituais. Ele conhecia os nomes dos demônios, suas hierarquias, suas fraquezas, mas agora usava esse conhecimento não para invocá-los, mas para expulsá-los em nome de Jesus Cristo. Muitos testemunharam curas extraordinárias através de seu ministério. Pessoas que haviam sido atormentadas por anos encontravam libertação através de suas orações. Famílias destruídas pela influência oculta eram restauradas.
Jovens que haviam se envolvido com práticas mágicas encontravam nele não um juiz condenador, mas alguém que verdadeiramente compreendia o que estavam vivendo, porque havia estado muito mais fundo naquelas trevas. O ministério de Cipriano e Justina em Antioquia foi extraordinariamente eficaz. Muitos pagãos, impressionados pela transformação radical de Cipriano e pela coragem de ambos em proclamar publicamente sua fé, converteram-se ao cristianismo. A história do ex-feiticeiro que havia queimado seus livros e distribuído toda a sua fortuna aos pobres corria de boca em boca. Pessoas que haviam temido Cipriano quando ele era mago, agora o procuravam para ouvir sobre Cristo. Antigos clientes que haviam pago fortunas por seus serviços mágicos vinham perguntar sobre essa nova fé que o havia transformado tão completamente. Cipriano nunca escondeu seu passado sômbrio. Pelo contrário, falava abertamente sobre os anos perdidos servindo aos demônios, sobre o vazio e a escravidão que aquilo representava, sobre como havia sido miserável mesmo no auge de seu poder e riqueza. Sua transparência e humildade tocavam corações de forma que sermões eloquentes muitas vezes não conseguiam. Aqui estava alguém que conhecia ambos os lados, que havia experimentado tanto as trevas quanto a luz e que podia testemunhar com absoluta certeza qual era superior. Mas essa mesma eficácia chamou a atenção das autoridades romanas. No início do século IV, o Império Romano estava sob o governo do imperador Diocleciano, que havia iniciado a última e mais severa perseguição aos cristãos. Diocleciano, vendo o cristianismo como ameaça à unidade do império e à veneração tradicional dos deuses romanos, ordenou a destruição das igrejas, a queima das escrituras sagradas e a prisão ou execução dos líderes cristãos. Em Antioquia, cidade importante do império e capital da província da Síria, as autoridades estavam particularmente vigilantes. A conversão de um mago famoso como Cipriano não passou despercebida. Inicialmente, alguns oficiais romanos pensaram que talvez fosse algum tipo de estratégia, que Cipriano estivesse infiltrado entre os cristãos para descobrir informações ou para introduzir práticas mágicas disfarçadas de cristianismo. Mas quando viram a radicalidade de sua conversão, quando testemunharam a queima dos livros e a distribuição da riqueza, quando perceberam que ele realmente havia abandonado tudo, a preocupação mudou de natureza. Um homem capaz de tal transformação, de tal convicção, era perigoso precisamente por causa do exemplo que representava. Se até mesmo o grande feiticeiro Cipriano havia se convertido, que esperança havia de manter a população leal aos deuses tradicionais? Pior ainda, sua atividade evangelística aberta, sua recusa em oferecer sacrifício aos deuses romanos, mesmo quando diretamente ordenado, sua influência crescente sobre outros, tudo isso o colocava diretamente na mira da perseguição. As autoridades começaram a monitorá-lo de perto, esperando o momento certo para agir. E Cipriano sabia disso. Ele sabia que sua conversão pública, seu ministério aberto, inevitavelmente levariam ao martírio. Mas não recuou. Havia passado décadas servindo ao lado errado. Agora, pelo tempo que Deus lhe concedesse, serviria a Cristo sem reservas, sem compromissos, sem medo das consequências. A prisão de Cipriano, Justina e outro cristão chamado Teoctisto era inevitável. Foram acusados formalmente de ateísmo, a ironia legal romana de chamar os cristãos de ateus porque recusavam adorar os deuses do panteão oficial e de práticas supersticiosas e legais. Foram levados diante do magistrado local, que lhes ofereceu a escolha padrão: sacrificar aos deuses ou morrer. Era um procedimento rotineiro durante as perseguições. A maioria dos magistrados romanos não tinha particular animosidade contra os cristãos como pessoas. Muitos até os admiravam por sua moralidade e caridade. Mas o império exigia conformidade religiosa como sinal de lealdade política. Recusar sacrificar aos deuses era visto como traição, como rebelião contra a ordem estabelecida. O magistrado provavelmente esperava que Cipriano, sendo homem educado de origem aristocrática, entendesse a natureza política do ato e concordasse em fazer um sacrifício por forma, mesmo que em seu coração permanecesse cristão. Afinal, muitos pagãos educados não acreditavam literalmente nos deuses, mas ainda assim participavam dos rituais como dever cívico, porque os cristãos não podiam fazer o mesmo. Mas para cristãos como Cipriano, essa lógica era inaceitável. Sacrificar aos deuses pagãos não seria apenas um gesto político vazio. Seria reconhecer o poder dos demônios que ele agora sabia habitar em aqueles ídolos. Seria trair tudo pelo que havia renunciado,
tudo pelo que havia sofrido desde sua conversão. Seria negar Cristo que o havia libertado de décadas de escravidão espiritual. Para Cipriano, a escolha tinha camadas adicionais de significado. Oferecer sacrifício aos deuses pagãos não seria apenas apostasia, seria retornar exatamente ao mundo espiritual sombrio do qual Cristo o havia libertado. Seria reconhecer novamente o poder dos demônios que ele agora sabia serem servos derrotados, anjos caídos esperando apenas o julgamento final. Seria trair não apenas sua fé, mas toda a verdade que havia descoberto através de sua conversão, toda a liberdade que finalmente havia encontrado. A recusa foi imediata e categórica. Cipriano, Justina e Teoctisto declararam que eram cristãos, que reconheciam apenas o Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo e que preferiam morrer 1000 vezes a negar seu Senhor. O magistrado ficou visivelmente frustrado. Tentou argumentar racionalmente. Lembrou a Cipriano de sua posição anterior, de sua educação, de como era absurdo jogar tudo isso fora por teimosia religiosa. Ofereceu garantias de que o sacrifício seria privado, que ninguém precisava saber, que podiam continuar cristãos em segredo. Mas Cipriano respondeu com clareza cristalina que não havia cristianismo secreto, que confessar Cristo publicamente era parte essencial da fé, que negar Cristo diante dos homens significava ser negado por Cristo diante do Pai Celestial. Justina e Teoctisto afirmaram a mesma determinação. Não havia negociação possível, nenhum meio termo aceitável. Era Cristo ou morte, e eles já haviam feito sua escolha. As autoridades romanas não aceitaram a recusa facilmente. Seguiu-se um período de tortura destinado a quebrar a resistência dos 3 cristãos. Não se tratava de sadismo gratuito, mas de procedimento padrão. A lógica romana era que a tortura testava a sinceridade das convicções. Se alguém permanecesse firme mesmo sob tortura extrema, ou estava dizendo a verdade ou estava insano, e em ambos os casos a execução se justificava. Se cedesse, provava que suas convicções eram superficiais e podia ser libertado após fazer o sacrifício requerido. Cipriano, Justina e Teoctisto foram submetidos a torturas progressivamente mais severas. Chicoteamento até que as costas se tornassem massa sangrenta. Queimaduras com ferros em brasa aplicados a partes sensíveis do corpo. Deslocamento de membros através de instrumentos de torção. Cada tortura era seguida de nova oferta de clemência se apenas concordassem em sacrificar aos deuses. E cada vez, a resposta era a mesma, recusa firme. Mas o que verdadeiramente impressionou as testemunhas foi que os mártires não apenas resistiam, mas pareciam não sofrer proporcionalmente à severidade das torturas. Seus rostos mantinham paz estranha, suas vozes permaneciam firmes ao proclamar sua fé, não emitiam os gritos de agonia que os carrascos esperavam. Este detalhe extraordinário impressionou profundamente tanto os outros prisioneiros quanto alguns dos próprios guardas e torturadores. Como era possível? Que força interior sustentava essas pessoas através de dores que quebrariam os homens mais fortes em minutos? Cipriano, que em sua vida anterior havia causado sofrimento a outros através de suas práticas mágicas, agora suportava tortura extrema sem uma queixa, sem um gemido que não fosse oração a Cristo. Justina, a jovem virgem de família rica que poderia ter vivido confortavelmente se apenas tivesse aceitado o casamento com Áglede, demonstrava fortaleza sobre-humana diante de torturas que fariam homens fortes implorar por misericórdia. Teoctisto, de quem sabemos menos, mas que evidentemente havia se tornado amigo próximo e colaborador dos outros 2, mostrava igual coragem inquebrantável. Não era estoicismo filosófico, essa indiferença estudada à dor que alguns filósofos pregavam. Não era fanatismo irracional ou transe hipnótico. Era a graça de Deus operando através deles, sustentando-os, transformando até mesmo a dor física em oportunidade de testemunho, em participação nos sofrimentos de Cristo. Os carrascos ficavam cada vez mais frustrados e perturbados. As torturas que normalmente quebravam prisioneiros em horas ou dias não tinham qualquer efeito sobre estes 3 cristãos. Alguns começaram a sussurrar que devia haver alguma magia protetora envolvida, algum encantamento que os tornava imunes à dor. E de certa forma estavam certos, embora não fosse a magia que imaginavam, mas o poder do Espírito Santo operando milagrosamente através de vasos humanos fracos, mas totalmente entregues a Deus. Foi neste contexto que ocorreu um episódio particularmente dramático. Um feiticeiro chamado Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano nos velhos tempos, quando este ainda praticava magia,
estava presente durante algumas das torturas. Atanásio não havia seguido seu mestre na conversão ao cristianismo. Pelo contrário, continuara praticando as artes ocultas, possivelmente até herdando alguns dos clientes e da reputação de Cipriano. Ver seu antigo mestre sendo torturado por causa dessa nova religião deve ter sido perturbador, mas Atanásio não sentiu compaixão ou admiração. Sentiu algo mais próximo de desprezo e oportunismo. Julgou que as torturas não estavam surtindo efeito sobre Cipriano e os outros devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre, alguma proteção mágica que Cipriano teria preparado antes de ser capturado. Atanásio via tudo através das lentes do ocultismo que praticava. Não podia conceber que a resistência deles viesse de fé genuína em Cristo, de graça divina, operando milagrosamente. Para ele, tinha que ser magia. E se era magia, ele poderia contra-atacar com magia superior. Na tentativa de desafiar Cipriano e simultaneamente elevar sua própria reputação perante as autoridades romanas, demonstrando que sua magia era mais poderosa que a de seu ex-mestre, Atanásio decidiu fazer algo dramático e insano. Invocou os demônios que servia, pedindo sua proteção, e deliberadamente atirou-se em uma caldeira de óleo fervente que estava sendo preparada para torturar os cristãos. Atanásio esperava que seus demônios o protegessem como imaginava que os de Cipriano estavam protegendo seu ex-mestre. Esperava emergir ileso da caldeira, provando assim a superioridade de sua magia e humilhando os cristãos. Mas o resultado foi terrivelmente diferente. Seu corpo foi literalmente dizimado pelo calor em poucos segundos. A carne se desprendeu dos ossos, a gordura derreteu, o sangue ferveu. Morreu em agonia indescritível diante de todos, e não houve qualquer intervenção demoníaca para salvá-lo. Os demônios que ele invocara simplesmente o abandonaram à sua sorte horrível. Este episódio dramático revelou múltiplas verdades de forma brutal e inegável. Primeiro, demonstrou que a resistência de Cipriano e seus companheiros não vinha de feitiços ou proteção mágica, mas de algo completamente diferente, de fonte superior. Segundo, expôs a absoluta impotência da magia demoníaca quando confrontada com realidade física direta. Os demônios podiam enganar, iludir, tentar, mas não podiam realmente proteger nem mesmo seus servos mais devotos de dano real. Terceiro, foi um momento de clareza brutal para todos os presentes sobre a diferença entre poder verdadeiro e ilusão de poder. A magia demoníaca não podia proteger nem mesmo seu praticante de uma caldeira de óleo, enquanto a fé cristã sustentava os mártires através de torturas inimagináveis. Para Cipriano, testemunhar a morte horrível de seu antigo discípulo deve ter sido simultaneamente doloroso e confirmador. Doloroso porque via naquele jovem mago o que ele mesmo teria sido se não tivesse encontrado Cristo, via o destino do qual havia sido salvo por pura misericórdia divina. Confirmador porque demonstrava mais uma vez, de forma que ninguém poderia negar, a absoluta superioridade do poder de Deus sobre todas as forças do mal. Após este incidente chocante, as autoridades romanas perceberam que não conseguiriam quebrar a resistência dos 3 cristãos através de tortura. O martírio de Atanásio havia inclusive criado certa superstição entre os guardas e carrascos, alguns dos quais começaram a temer que continuar torturando os cristãos pudesse trazer alguma maldição sobre eles. Finalmente, o imperador Diocleciano foi informado do caso. Um ex-feiticeiro famoso convertido ao cristianismo, resistindo a todas as torturas, causando conversões entre espectadores através de seu exemplo, era situação que exigia resolução definitiva. Diocleciano ordenou a execução imediata. No dia 26 de setembro do ano 304, os mártires Cipriano, Justino e Teoctisto foram levados às margens do rio Galo, próximo à cidade de Nicomédia, e ali foram decapitados. A execução por decapitação, embora brutal, era considerada relativamente misericordiosa pelos padrões romanos, reservada para cidadãos de certa posição social. Indica que, apesar de tudo, as autoridades conheciam a origem aristocrática tanto de Cipriano quanto de Justina. O local de execução, às margens de um rio, era típico, permitindo fácil descarte dos corpos e limpeza do sangue. A tradição relata que uma multidão se reuniu para testemunhar a execução, incluindo tanto cristãos que vinham apoiar os mártires, quanto pagãos curiosos sobre o destino do famoso ex-feiticeiro. Cipriano, Justina e Teoctisto caminharam até o local de execução com serenidade notável. Não havia desespero em seus rostos, nenhum arrependimento por suas escolhas,
nenhuma maldição contra seus executores. Pelo contrário, testemunhas relataram que pareciam quase alegres, como pessoas indo para um banquete esperado há muito tempo. Cipriano enfrentou a morte com a mesma serenidade com que havia enfrentado as torturas. Não havia medo em seus olhos, nenhum arrependimento por ter abandonado sua vida anterior de poder e riqueza. Havia apenas paz, a paz profunda de quem sabe que está passando desta vida temporária para a eternidade com Deus, de quem sabe que alguns momentos de sofrimento são insignificantes comparados à glória que será revelada. Antes de ser executado, Cipriano teve permissão de falar algumas últimas palavras, privilégio às vezes concedido a condenados de alta posição. Suas palavras finais foram dirigidas tanto aos cristãos presentes quanto aos pagãos. Aos cristãos, ele exortou a permanecerem firmes na fé, a não temerem o sofrimento temporário, a se lembrarem que Cristo havia vencido a morte e prometido ressurreição a todos que permanecessem fiéis até o fim. Aos pagãos, ele fez um último apelo, testemunhando que havia explorado todas as profundezas do ocultismo, havia possuído todo o poder que o mundo considerava supremo, havia conhecido tanto as trevas quanto a luz e podia afirmar com absoluta certeza que apenas Cristo era verdadeiro, apenas ele podia salvar. Apenas ele merecia adoração e entrega total de vida. Encorajou qualquer pessoa presente que estivesse envolvida com magia ou ocultismo a fazer o que ele havia feito, abandonar tudo e correr para Cristo enquanto ainda havia tempo. Então, calmamente, ajoelhou-se e colocou a cabeça no cepo. A espada do executor caiu uma vez, e Cipriano de Antioquia, ex-feiticeiro, agora mártir de Cristo, partiu para encontrar aquele por quem havia dado tudo. Justino e Teoctisto seguiram imediatamente depois, com igual coragem e paz. A tradição cristã relata que alguns dos pagãos presentes à execução ficaram tão impressionados com a morte serena dos 3 mártires que acabaram se convertendo ao cristianismo, percebendo que apenas verdade absoluta poderia inspirar tal coragem diante da morte. Os corpos dos mártires foram inicialmente jogados no rio, conforme era prática comum com executados por crimes contra o Estado. Mas cristãos locais secretamente recuperaram os corpos durante a noite e os enterraram com honra, guardando cuidadosamente a localização dos túmulos. Com o fim das perseguições e a eventual cristianização do Império Romano sob Constantino, os túmulos dos 3 mártires tornaram-se locais de peregrinação. Muitos milagres foram relatados por aqueles que oravam junto aos túmulos, especialmente casos de pessoas libertadas de influências demoníacas. Era apropriado que Cipriano, que em vida havia escravizado pessoas através de feitiços e agora as havia libertado através do Evangelho, continuasse esse ministério de libertação, mesmo após a morte através da intercessão. As relíquias dos 3 mártires foram eventualmente transferidas para Roma e outras importantes cidades cristãs, sendo veneradas em toda a cristandade. A festa de São Cipriano e Santa Justina é celebrada em 26 de setembro, aniversário de seu martírio. Mas a história de Cipriano não termina com sua morte física. Sua influência continuaria através dos séculos de formas tanto positivas quanto problemáticas. A vida e conversão de São Cipriano de Antioquia exerceram profunda influência sobre a igreja primitiva e medieval. Sua história tornou-se exemplo predileto para demonstrar o poder transformador da graça divina. Se até mesmo o mais poderoso feiticeiro podia ser salvo, se alguém que havia feito pactos com demônios podia não apenas se converter, mas se tornar mártir e santo, então verdadeiramente ninguém estava além da misericórdia de Deus. Pregadores usavam sua história para encorajar a conversão de pagãos envolvidos em práticas ocultas. Teólogos usavam seu testemunho para refutar alegações de que os demônios possuíam poder real e independente, apontando que o próprio mestre feiticeiro havia descoberto que os demônios eram impotentes diante da simples fé de uma virgem cristã. Seu exemplo também serviu para encorajar cristãos que lutavam contra tentações, provando que não importa quão profundamente alguém tenha caído no pecado, a conversão genuína era possível através do arrependimento sincero e da graça de Deus. Santos e doutores da Igreja, como Santo Agostinho e São João Crisóstomo, mencionaram a história de Cipriano em seus escritos como exemplo de conversão radical. A narrativa de Cipriano também influenciou profundamente a compreensão cristã da batalha espiritual. Sua perspectiva única,
vinda de alguém que conhecia intimamente ambos os lados da guerra espiritual, ajudou a Igreja a desenvolver teologia mais robusta sobre a natureza dos demônios, seus limites e as armas espirituais eficazes contra eles. Cipriano havia provado através de experiência pessoal que o nome de Jesus, o sinal da cruz, a oração sincera e especialmente a Eucaristia possuíam poder infinitamente superior a todos os rituais elaborados do ocultismo. Entretanto, a fama de São Cipriano também levou a desenvolvimentos mais problemáticos. Durante a Idade Média, e especialmente nos séculos posteriores, começaram a circular livros atribuídos a São Cipriano, contendo supostamente seus conhecimentos mágicos de antes da conversão. Estes grimórios, conhecidos coletivamente como Livros de São Cipriano, alegavam conter os feitiços e rituais que ele havia praticado, os nomes dos demônios que havia invocado e instruções detalhadas para realizar vários tipos de magia. Alguns destes livros afirmavam que Cipriano, antes de queimar seus grimórios originais, havia secretamente preservado algumas informações que agora estavam sendo reveladas. Outros alegavam que eram reconstruções baseadas em tradições orais preservadas por discípulos que não haviam se convertido. A realidade histórica é que estes grimórios são falsificações pseudepigráficas, textos escritos séculos após a morte de Cipriano por magos medievais e modernos que buscavam emprestar autoridade e antiguidade às suas práticas, anexando o nome de uma figura histórica famosa. O verdadeiro São Cipriano havia destruído completamente todos os seus escritos mágicos e jamais teria aprovado a criação de novos. Mas a confusão persiste até hoje, especialmente em países de língua portuguesa e espanhola, onde os livros de São Cipriano tiveram particular difusão. Muitas pessoas conhecem o nome de São Cipriano apenas através destes grimórios espúrios, sem conhecer sua verdadeira história de conversão e martírio. É ironia trágica que um santo que deu sua vida rejeitando o ocultismo tenha seu nome eternamente associado a ele através destas falsificações. A história de São Cipriano oferece lições profundas e relevantes até mesmo, ou especialmente, para nossos dias. Vivemos em época de renovado interesse pelo ocultismo, onde práticas que a geração anterior consideraria marginais ou perigosas são agora apresentadas como inofensivas ou até benéficas. Astrologia, tarô, cristais, invocação de espíritos guias, todas estas práticas encontram aceitação crescente mesmo de pessoas que se consideram cristãs. A história de Cipriano serve como advertência sobre a realidade e perigo destas práticas. Este não era homem ignorante falando sobre o que não conhecia. Era mestre supremo das artes ocultas, alguém que havia explorado suas profundezas máximas, que havia experimentado todo o poder que elas ofereciam. E seu testemunho inequívoco era que esse caminho leva apenas à escravidão espiritual, ao vazio existencial e, ultimamente, à danação eterna se não houve arrependimento. Quando pessoas modernas dizem que o ocultismo é inofensivo, que são apenas ferramentas neutras, que tudo depende da intenção, elas falam sem conhecimento real. Cipriano, que tinha esse conhecimento, disse exatamente o oposto. Existe bem e mal reais, existem forças espirituais reais em guerra pela alma humana, e não há neutralidade possível. Toda prática oculta, não importa quão superficial pareça, abre portas espirituais que são extremamente difíceis de fechar. Simultaneamente, a história de Cipriano oferece esperança tremenda para qualquer pessoa que tenha se envolvido com o ocultismo e agora deseja sair. Se Cipriano, que havia feito pactos formais com demônios, que havia praticado as formas mais extremas de feitiçaria por décadas, que havia literalmente dedicado sua vida inteira ao serviço das trevas, pôde ser libertado e salvo, então qualquer pessoa pode. Não importa quão profundamente alguém tenha caído, não importa que rituais tenha realizado, que juramentos tenha feito, que espíritos tenha invocado, o poder de Cristo é infinitamente maior. A graça de Deus pode quebrar qualquer corrente espiritual, pode limpar qualquer contaminação, pode restaurar qualquer alma que genuinamente se arrependa e se volte para Ele. A conversão de Cipriano não foi fácil nem indolor. Exigiu ruptura total com seu passado, renúncia a tudo que havia construído, enfrentamento de intensa perseguição espiritual. Mas foi possível e levou não apenas à salvação, mas à santidade e ao martírio glorioso. Portanto, para qualquer pessoa ouvindo isto que esteja envolvida com qualquer forma de ocultismo, tarô, espiritismo, umbanda, macumba, magia de qualquer tipo, a mensagem de São Cipriano é clara: saia enquanto pode.
Não acredite na mentira de que é inofensivo ou controlável. Não acredite que pode navegar essas águas sem ser puxado para baixo. Busque um sacerdote católico, confesse seu envolvimento, peça orações de libertação e corte todo laço com essas práticas. O caminho de saída existe, mas exige decisão radical e graça divina. A história de São Cipriano também nos ensina sobre o poder da oração e da fé simples. Justina, sem qualquer conhecimento esotérico, sem qualquer poder especial além de sua fé em Cristo, derrotou completamente toda a magia de Cipriano, simplesmente através da oração e do sinal da cruz. Esta é a verdade que o mundo espera que esqueçamos. Não precisamos de conhecimentos especiais, de rituais elaborados, de poderes psíquicos desenvolvidos. Precisamos de fé genuína em Jesus Cristo e das armas espirituais que Ele nos deu. Oração, sacramentos, especialmente a Eucaristia, o nome de Jesus invocado com fé, o sinal da cruz feito com devoção, a leitura da palavra de Deus. Estas armas simples são infinitamente mais poderosas que todos os grimórios e rituais do ocultismo. Cipriano havia estudado por décadas, viajado por 3 continentes, aprendido com os maiores mestres de seu tempo, acumulado conhecimentos que pouquíssimos possuíam, e foi derrotado por uma jovem que simplesmente amava Jesus e confiava nele. Isto deveria simultaneamente nos humilhar e nos encorajar. Humilhar porque mostra que o poder não vem de nós, de nossa inteligência ou esforço. Encorajar porque mostra que está disponível para qualquer um, não importa quão simples ou ignorante seja, desde que tenha fé genuína. A sofisticação intelectual não impressiona Deus nem os demônios. A fé sincera move montanhas e expulsa legiões. Finalmente, a história de São Cipriano nos confronta com a questão do martírio e da radicalidade cristã. Cipriano, depois de sua conversão, poderia ter vivido discretamente como cristão, praticando sua fé privadamente sem chamar atenção. Poderia ter mantido pelo menos parte de sua riqueza para viver confortavelmente. Poderia ter oferecido sacrifício aos deuses quando capturado, considerando o mero formalismo sem significado real, e continuado cristão em seu coração. Muitos cristãos de sua época faziam exatamente isso, e a igreja até tinha procedimentos para reintegrá-los após fazerem penitência. Mas Cipriano escolheu o caminho radical. Queimou completamente as pontes com seu passado. Proclamou Cristo abertamente sem medo das consequências. Preferiu morte torturante a um simples gesto de conformidade externa. Por quê? Porque havia entendido algo que muitos cristãos modernos esqueceram: que nossa fé exige tudo ou não exige nada, que não pode haver cristianismo de meio termo ou de conveniência, que confessar Cristo publicamente não é opcional, mas essencial. Jesus foi explícito: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Cipriano levou isso absolutamente a sério. Ele não estava disposto a arriscar sua salvação eterna, conquistada a tão alto custo através de conversão dolorosa, por alguns anos adicionais de vida confortável. Esta radicalidade desafia profundamente a mornidão do cristianismo contemporâneo. Hoje vivemos em sociedades onde raramente somos chamados a escolher entre Cristo e morte física. Mas somos constantemente chamados a escolher entre Cristo e morte espiritual, entre fidelidade ao Evangelho e conformidade com valores mundanos que contradizem nossa fé. E com que frequência escolhemos o caminho fácil, a acomodação, o silêncio conveniente? Dizemos que amamos Jesus, mas não queremos ofender ninguém proclamando verdades impopulares. Dizemos que somos cristãos, mas vivemos exatamente como o mundo vive, perseguindo os mesmos objetivos de prazer, conforto e status. Dizemos que cremos na Bíblia, mas a interpretamos de forma a acomodar qualquer comportamento que não queremos abandonar. São Cipriano nos confronta com este cristianismo diluído. Ele havia conhecido poder real, prazer real, riqueza real, e descobriu que tudo era vazio comparado a Cristo. Estava disposto a perder tudo, incluindo sua própria vida, por não negar aquele que o havia libertado. Que contraste com cristãos modernos, que nem mesmo estão dispostos a perder popularidade, oportunidades de carreira ou relacionamentos convenientes por Cristo. A história de Cipriano questiona: se fossemos realmente confrontados com escolha entre nossa fé e nossa vida, o que escolheríamos? E se não estamos dispostos a sofrer nem mesmo o desconforto menor de ser identificados publicamente como cristãos sérios, que tipo de fé realmente possuímos? Essas são perguntas desconfortáveis, mas necessárias. O martírio de São Cipriano não é apenas história antiga para admirarmos de longe,
mas espelho que reflete nossa própria tibieza espiritual e convoca-nos a uma vida cristã mais autêntica e radical. A transformação de Cipriano também nos ensina sobre a natureza da verdadeira liberdade. Quando era feiticeiro, Cipriano pensava que era livre. Tinha poder, riqueza, conhecimento, influência. Podia fazer o que quisesse, quando quisesse. Ninguém ousava contrariá-lo. As pessoas o temiam e respeitavam. Superficialmente era a imagem perfeita da autonomia humana. Mas na realidade era escravo. Escravo dos demônios que pensava controlar, mas que na verdade o controlavam. Escravo de sua própria arrogância e sede de poder. Escravo do vazio existencial que nenhuma quantidade de magia podia preencher. Escravo do medo secreto de que talvez tudo fosse mentira, de que no final aguardava apenas o julgamento e a condenação. Apenas quando renunciou a tudo, quando se submeteu completamente a Cristo, quando trocou o poder pela pobreza e a autonomia pela obediência, apenas então encontrou verdadeira liberdade. Liberdade da tirania dos demônios. Liberdade do peso esmagador de tentar ser seu próprio Deus. Liberdade do medo da morte, porque agora tinha certeza da vida eterna. Esta é a grande paradoxo do cristianismo que o mundo não consegue compreender. Que encontramos liberdade na submissão, vida na morte ao próprio ego, plenitude no esvaziamento. São Cipriano viveu este paradoxo de forma extrema, e seu testemunho continua proclamando esta verdade através dos séculos. A história também nos lembra que conversão genuína é sempre seguida de batalha espiritual intensificada. Cipriano não encontrou paz imediata após sua conversão. Pelo contrário, enfrentou os ataques mais ferozes de sua vida. Os demônios que antes o serviam, agora o assediavam constantemente, tentando recuperá-lo ou destruí-lo. Isto é padrão na vida espiritual, mas muitos cristãos não estão preparados para isso. Pensam que conversão deveria trazer paz instantânea e permanente. Quando enfrentam tentações renovadas, dúvidas, ataques espirituais, concluem que algo deu errado, que sua conversão não foi real, que Deus os abandonou. A experiência de Cipriano mostra que o oposto é verdadeiro. A intensificação da batalha espiritual após conversão não é sinal de fracasso, mas de sucesso. Significa que o inimigo percebeu que perdeu território e está lutando desesperadamente para recuperá-lo. Significa que você agora representa a ameaça real ao reino das trevas, diferente de antes quando era aliado ou no mínimo neutro. Cipriano enfrentou estes ataques não com medo, mas com as armas espirituais que agora possuía, e descobriu que eram mais que suficientes. Todo cristão que se converte genuinamente, especialmente se vindo de envolvimento com ocultismo ou pecados graves, deve esperar batalha intensificada. Mas também pode ter confiança de que as armas que Cristo nos deu são infinitamente superiores a qualquer ataque do inimigo. A vitória já foi conquistada na cruz. Nossa parte é simplesmente permanecer firmes, usando fielmente os meios de graça que Deus providenciou. Há também lição crucial sobre discernimento e falsificação espiritual. A existência dos falsos grimórios atribuídos a São Cipriano ilustra como o diabo é mestre da falsificação. Não podendo impedir que a história de conversão de Cipriano inspirasse outros, o inimigo fez a próxima melhor coisa. Confundiu as águas, criando textos falsos que associam o nome do santo com exatamente o que ele havia rejeitado. Quantas pessoas ao longo dos séculos se envolveram com o ocultismo através destes livros, pensando que de alguma forma eram cristãos ou aprovados pela igreja porque carregavam o nome de um santo? É estratégia diabólica de perfeita eficácia. O mesmo padrão continua hoje. O inimigo raramente ataca o cristianismo frontalmente, porque isso apenas fortalece a igreja através do martírio e da clareza moral. Em vez disso, prefere infiltração, confusão, falsificação. Cria versões diluídas do cristianismo que mantêm a linguagem e alguns símbolos, mas esvaziam o conteúdo. Promove espiritualidades sincretistas que misturam Cristo com outras práticas. Oferece experiências espirituais poderosas que parecem boas, mas vêm de fonte errada. São Cipriano, que conhecia todas as táticas do inimigo por tê-las usado por décadas, nos advertiria a ter discernimento aguçado. Nem tudo que parece espiritual é de Deus. Nem toda experiência poderosa é divina. Nem toda mensagem aparentemente positiva vem do Espírito Santo. Precisamos testar os espíritos, comparar tudo com a Escritura e o ensinamento da Igreja. Desconfiar de qualquer espiritualidade que não está centralizada em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado.
A colaboração entre Cipriano e Justina também oferece modelo belo de como homens e mulheres podem trabalhar juntos no ministério cristão, mantendo pureza e santidade. Eles não se casaram, ambos haviam consagrado sua virgindade a Deus, mas trabalharam lado a lado na evangelização. Não havia tensão sexual ou romântica entre eles, apenas amor fraterno em Cristo e comprometimento compartilhado com a missão. Isto é possível? No mundo, provavelmente não. Mas na vida de santidade radical, onde ambas as pessoas estão verdadeiramente mortas para si mesmas e vivas para Cristo, torna-se não apenas possível, mas natural. Cipriano via Justina não como objeto potencial de desejo, mas como irmã em Cristo, como colaboradora, como aquela cuja fé havia sido instrumental em sua salvação. Justina via Cipriano não com medo residual pelo que ele havia tentado fazer quando era feiticeiro, mas com compaixão cristã e alegria por sua conversão. Juntos, complementavam-se perfeitamente no ministério. A força e conhecimento dele combinados com a pureza e simplicidade de fé dela. O testemunho dramático de conversão dele atraindo atenção, a vida consistentemente santa dela, provendo fundamento sólido. Morreram juntos, não como casal romântico, mas como companheiros de martírio, unidos não por atração física, mas por amor compartilhado a Cristo. Este modelo desafia tanto a mentalidade secular que não consegue conceber relacionamento profundo entre homem e mulher sem componente sexual, quanto certa mentalidade religiosa que pensa que homens e mulheres devem ser rigidamente segregados para evitar tentação. A verdadeira santidade transcende ambos esses extremos, permitindo colaboração genuína fundada em pureza de coração. A rapidez da progressão de Cipriano também merece reflexão. Ele passou de feiticeiro a mártir em relativamente poucos anos. Não teve décadas de lenta santificação. Sua conversão foi tão radical, seu arrependimento tão completo, sua entrega a Cristo tão total, que rapidamente alcançou maturidade espiritual que outros levam vida inteira para atingir, se é que atingem. Isto desafia a noção de que santidade requer processo longo e gradual. Certamente para a maioria das pessoas é assim. Mas Deus é livre para acelerar o processo quando encontra a alma totalmente disposta. Cipriano não teve tempo para pecados habituais lentamente mortificados ao longo de anos. Cortou tudo de uma vez, radicalmente, completamente. Queimou as pontes, distribuiu a riqueza, entregou-se totalmente, e Deus honrou essa entrega total com graça proporcional. Há princípio aqui: quanto mais completamente nos entregarmos a Deus, mais rapidamente Ele pode nos transformar. O que retarda nossa santificação geralmente não é limitação do poder divino, mas nossa própria tibieza, nossa tentativa de servir dois senhores, nossa recusa de entregar totalmente certas áreas da vida. Cipriano não tinha esse problema. Tendo finalmente encontrado a verdade pela qual sua alma sempre ansiara, não estava disposto a comprometer ou atrasar. Queria tudo que Deus tinha para oferecer e estava disposto a pagar qualquer preço. E descobriu que quando somos assim dispostos, Deus é infinitamente mais generoso do que jamais imaginamos. O martírio de Cipriano também nos ensina sobre a natureza da verdadeira vitória. Aos olhos do mundo, sua morte foi derrota. Ele havia perdido tudo: poder, riqueza, status social, até mesmo sua vida. Morreu como criminoso executado pelo Estado, sua cabeça rolando para o chão às margens de um rio, seu corpo jogado nas águas como lixo. Se avaliarmos por padrões mundanos, sua conversão foi desastre total. Teria sido muito melhor manter a riqueza e o poder, talvez usar sua influência para reformas graduais, sobreviver e prosperar. Mas aos olhos da fé, sua morte foi triunfo absoluto. Ele havia derrotado finalmente e completamente o inimigo que o escravizara por décadas. Havia provado que sua conversão era genuína através do teste final de dar a própria vida. Havia entrado na presença de Cristo, tendo terminado a corrida, guardado a fé, conquistado a coroa da vida que não murcha. Havia trocado alguns anos de vida terrena por eternidade de glória celestial. E seu exemplo inspiraria incontáveis outros através dos séculos a fazer escolhas semelhantes. Qual destas é a verdadeira vitória? A resposta depende inteiramente de nossa perspectiva, de se vemos apenas esta vida ou também a eternidade, de se medimos sucesso por padrões terrenos ou celestiais. Cipriano claramente havia feito sua escolha. Havia calculado o custo e concluído que conhecer Cristo Jesus e ganhar a vida eterna valia infinitamente mais que qualquer coisa que este mundo pudesse oferecer. O mundo chamaria isso de loucura. A fé chama de sabedoria suprema.
À medida que concluímos esta jornada pela vida extraordinária de São Cipriano de Antioquia, somos confrontados com perguntas inevitáveis e pessoais. Se Cipriano estivesse aqui hoje, o que diria à nossa geração? Primeiro, provavelmente advertiria com urgência sobre o ressurgimento do ocultismo disfarçado como espiritualidade inofensiva. Ele conhecia intimamente o que está por trás das práticas que nossa cultura cada vez mais normaliza, e seu testemunho seria claro e sem concessões. São portas para a escravidão espiritual real, não importa quão atraentes ou inofensivas pareçam superficialmente. Segundo, proclamaria com autoridade de quem experimentou ambos os lados que não há comparação entre o poder das trevas e o poder de Cristo. Toda a magia que praticou por décadas foi derrotada pela simples oração de uma virgem cristã. Todo o conhecimento esotérico que acumulou revelou-se inferior à sabedoria simples do Evangelho. Todo o poder que exerceu sobre outros foi insignificante comparado ao poder de Cristo de transformar seu próprio coração. Terceiro, ofereceria esperança radical a qualquer pessoa que tenha se envolvido com o ocultismo, não importa quão profundamente. Se ele pôde ser salvo, qualquer um pode. A misericórdia de Deus não tem limites para aqueles que genuinamente se arrependem. Quarto, desafiaria o cristianismo morno e comprometido de nossa época, chamando-nos de volta à radicalidade do Evangelho, à disposição de perder tudo por Cristo, ao testemunho destemido mesmo diante de oposição e sofrimento. Mas talvez a pergunta mais importante não é o que Cipriano diria a nós, mas o que faremos com sua história. Conhecimento sem aplicação é inútil. Admiração sem imitação é estéril. A história de São Cipriano não foi preservada através dos séculos meramente para nosso entretenimento ou curiosidade histórica. Foi preservada como convocação à ação, como espelho no qual devemos ver nossas próprias vidas, como padrão contra o qual medir nossa própria fidelidade a Cristo. Para aqueles envolvidos com qualquer forma de ocultismo, a mensagem é clara. Sai agora. Não há meio termo. Não há zona segura. Não há como brincar com essas forças sem ser eventualmente consumido. Busque um sacerdote católico ou pastor cristão sério, confesse seu envolvimento, peça orações de libertação, queime ou destrua todos os objetos relacionados a essas práticas, corte completamente esses laços. Será difícil, pode haver batalha espiritual intensa, mas a libertação é possível e vale infinitamente qualquer custo. Para cristãos que têm vivido de forma morna e comprometida, a história de Cipriano é desafio à radicalidade. Ele deu literalmente tudo por Cristo. O que estamos dispostos a dar? Quais ídolos ainda nos recusamos a derrubar? Que áreas de nossas vidas ainda não submetemos completamente ao senhorio de Cristo? Que preço não estamos dispostos a pagar pelo reino de Deus? Para aqueles que duvidam da realidade do mundo espiritual, que pensam que todo esse discurso sobre demônios e batalha espiritual é superstição medieval, a história de Cipriano oferece testemunho poderoso de alguém que conhecia intimamente essas realidades e pagou o preço final por sua verdade. Para jovens buscando identidade, propósito e poder, a história de Cipriano mostra onde verdadeiro poder reside. Nossa cultura oferece inúmeros caminhos para a significância: sucesso profissional, fama nas redes sociais, acumulação de riqueza, experiências prazerosas, até práticas ocultas apresentadas como desenvolvimento espiritual. Cipriano experimentou tudo isso em sua versão mais extrema e descobriu que era vazio. Apenas Cristo satisfez. Apenas entregar sua vida completamente a Deus trouxe plenitude. Apenas morrer para si mesmo trouxe vida verdadeira. Esta é a mensagem que nossa geração desesperadamente precisa ouvir, mas que a cultura obstrui com mil distrações. Para pais e educadores, a história oferece advertências sobre os perigos de expor jovens ao ocultismo, mesmo em formas aparentemente inofensivas. Cipriano foi iniciado quando criança, e isso estabeleceu o padrão de décadas. Filmes, livros, jogos que normalizam magia e ocultismo não são entretenimento neutro. Plantam sementes que podem crescer em envolvimento mais sério. Precisamos discernimento para proteger aqueles sob nosso cuidado das influências espirituais destrutivas, enquanto simultaneamente os ensinamos sobre a realidade do mundo espiritual dentro da estrutura da fé cristã. Para aqueles lutando com qualquer tipo de escravidão ou vício, a história oferece esperança. Cipriano estava mais escravizado que a maioria de nós jamais estará, e ainda assim foi liberto. O mesmo poder de Deus que quebrou suas correntes pode quebrar as nossas.
sejam de substâncias, pornografia, relacionamentos destrutivos, padrões de pensamento tóxicos ou qualquer outra coisa que nos prenda. A história de São Cipriano também que a Igreja Católica, apesar de todas as falhas humanas de seus membros, preserva verdade e poder reais. Foi a fé católica que transformou Cipriano. Foram os sacramentos católicos que o sustentaram. Foi a comunidade católica que o acolheu e apoiou. Foi o martírio católico que ele abraçou. Em época de relativismo, onde todas as religiões são consideradas igualmente válidas ou inválidas, onde a verdade objetiva é negada, a história de Cipriano proclama que verdade existe, que alguns caminhos levam à vida e outros à morte, que Jesus Cristo é o único Salvador e sua Igreja, apesar de todos os escândalos e imperfeições humanas, continua sendo o meio ordinário de salvação que ele estabeleceu. Isto não é arrogância, mas fato testemunhado por incontáveis vidas transformadas através dos séculos, incluindo a de Cipriano. Para aqueles feridos pela Igreja, que viram hipocrisia em seus líderes ou crueldade em seus membros, a história de Cipriano nos lembra que a Igreja não é idêntica aos seus membros humanos falhos. É o corpo místico de Cristo, o depósito da revelação divina, a dispensadora dos sacramentos que carregam graça real. Cipriano não se converteu porque os cristãos de Antioquia eram perfeitos. Eles não eram. Ele se converteu porque descobriu verdade objetiva, poder espiritual real em Cristo e em sua Igreja. Nossa resposta às falhas humanas dentro da Igreja não deveria ser abandono, mas reforma. Não desistência, mas perseverança na fé autêntica. A história também nos ensina sobre verdadeira masculinidade em época confusa sobre gênero e identidade sexual. Cipriano era inquestionavelmente masculino segundo qualquer padrão. Poderoso, independente, destemido, dominante em sua esfera. Mas toda essa masculinidade estava direcionada para fins destrutivos até que foi submetida a Cristo. Após conversão, ele manteve força e coragem, mas agora canalizadas para a proteção dos fracos, proclamação da verdade, disposição de sofrer e morrer por princípios. Verdadeira masculinidade não é medida por conquistas sexuais, domínio sobre outros ou acumulação de poder e riqueza. É medida por autossacrifício, coragem moral, proteção dos vulneráveis e disposição de morrer por verdade e justiça. Cipriano modelou isso perfeitamente. Similarmente, Justina modela a feminilidade autêntica, forte mas não dominadora, pura mas não fraca, influente através de virtude em vez de manipulação, disposta a sacrificar conforto e até vida por convicção. Em época que confunde feminilidade com fragilidade ou que rejeita qualquer distinção entre masculino e feminino, Justina mostra que há feminilidade distintamente forte que não precisa imitar masculinidade para ser poderosa. Juntos, Cipriano e Justina modelam como masculinidade e feminilidade, cada uma mantendo suas características distintivas. Podem colaborar harmoniosamente quando ambas estão submissas a Cristo e direcionadas para seu reino. Finalmente, a história de São Cipriano nos confronta com a realidade do martírio. Para muitos cristãos ocidentais modernos, martírio parece conceito distante, relevante apenas para a história antiga ou regiões remotas do mundo. Mas a realidade é que mais cristãos foram martirizados no século XX que em todos os séculos anteriores combinados, e a perseguição continua intensificando-se em muitas partes do mundo no século XXI. Além disso, mesmo onde não há perseguição física, há crescente pressão cultural para negar ou comprometer nossa fé. Somos chamados a martírio branco, a morte diária ao ego e aos valores mundanos. A questão não é se seremos chamados a sofrer por Cristo, mas quando e em que forma, e se estaremos preparados. Cipriano nos mostra como se preparar. Entrega total, sem reservas, sem planos de contingência, sem áreas da vida mantidas fora do controle de Cristo. Quando chegou sua hora, ele estava pronto porque já havia morrido para si mesmo muito antes. Havia queimado as pontes, distribuído a riqueza, renunciado ao poder. Não tinha nada a perder, exceto a física. E esta havia muito tempo ele já havia oferecido a Deus. Portanto, morrer fisicamente foi simplesmente formalizar externamente o que já era realidade interna. Esta é a preparação que todos precisamos. Viver de tal forma que já estejamos mortos para o mundo e vivos para Deus, de modo que quando vier o teste, seja ele qual for, nos encontre prontos. Então, ao final dessa jornada pela vida de São Cipriano, o que faremos? Simplesmente fecharemos este vídeo e seguiremos com nossas vidas como se nada tivéssemos ouvido? Ou permitiremos que esta história nos transforme,
como a fé de Justina transformou Cipriano. A escolha é nossa, mas escolha implica responsabilidade. Agora que conhecemos esta história, agora que fomos confrontados com estas verdades, não podemos alegar ignorância. Somos responsáveis por responder de alguma forma. Para alguns, a resposta pode ser conversão, reconhecimento de que têm vivido longe de Deus e necessitam retornar. Para outros, pode ser libertação de envolvimento com o ocultismo que agora reconhecem como espiritualmente perigoso. Para outros ainda, pode ser chamado a maior radicalidade, a disposição de abraçar o custo do verdadeiro discipulado. Qualquer que seja a sua situação específica, a história de São Cipriano proclama verdades universais: que Deus é real, que o mundo espiritual é real, que escolhas têm consequências eternas, que a misericórdia divina não tem limites para aqueles que se arrependem e que vale a pena dar tudo por Cristo. Se você chegou até aqui, se assistiu ou leu esta história completa, não foi por acidente. Deus está falando com você através desta narrativa de transformação radical. Não endureça seu coração, não adie sua resposta, não faça compromissos ou reservas mentais. Responda generosamente ao Deus que o ama infinitamente e quer sua salvação mais do que você mesmo quer. São Cipriano de Antioquia, ex-feiticeiro, mártir de Cristo, santo da Igreja, rogai por nós. Ajudai-nos a ter coragem de abandonar tudo que nos separa de Deus. Ajudai-nos a resistir às tentações do inimigo e às seduções do mundo. Ajudai-nos a viver radicalmente por Cristo como vós vivestes. E quando chegar nossa hora de testemunhar, dai-nos graça de permanecer fiéis até o fim, como vós permanecestes, até que também sejamos contados entre os bem-aventurados no reino eterno. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, se a história de São Cipriano desafiou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que Deus falou com você. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre santos e espiritualidade católica autêntica. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam precisar ouvir esta mensagem. E se você está lutando com envolvimento em ocultismo ou qualquer outra escravidão espiritual, procure a ajuda de um sacerdote católico. Você não precisa lutar sozinho. Cristo quer libertá-lo, assim como libertou Cipriano, e há recursos e pessoas prontos para ajudar. Não espere. A vida é curta, a eternidade é longa, e as escolhas que fazemos agora têm consequências que duram para sempre. Que Deus abençoe você ricamente, que Nossa Senhora o proteja e que São Cipriano interceda por você. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.